Bom dia, queridos. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai ouvir ou ver esse vídeo, mas eu vim aqui hoje falar algo que Deus tocou no meu coração. Acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu vou dizer algo que o Senhor me deu de presente há um tempo atrás, né? Quando eu ganhei a minha avó para Jesus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. Estava aqui, né? E aí, o Senhor me fez lembrar da convenção da minha avó, né? Quando ela se rendeu. Como isso, Franca? Eu conheci Dona Pureza e eu não sabia disso. Mas Deus tem as formas de trabalhar e hoje eu vim aqui falar isso um pouquinho para vocês. Deixa eu tentar resumir, né? Porque eu converso um bocado. Mas antes de falar, eu vou deixar uma palavra que se encontra em Efésios, capítulo 2, onde o título diz Nova Vida em Cristo. Olha como Deus é lindo. Veio na minha mente aqui, no meu coração, para que eu falasse como eu ganhei minha avó para Jesus e ao mesmo tempo tirei uma palavra, e a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, agora, nesse momento, foi a nova vida em Cristo. Então, confirmação do Senhor, né? E diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Querido, olha que palavra linda. A palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, né? Ele fala que a glória, Ele faz tudo isso através das nossas, primeiramente inspirado pelo Espírito Santo, mas nosso dever é falar do Evangelho a toda criatura, mas a obra quem faz é Deus e a glória é dele. A gente se alegra, porque quando abrimos a boca, né, temos aquela coragem, impulsionada pelo Espírito Santo, de falar de Jesus para aquela pessoa e aquela pessoa se rende, a gente muito se alegra. Mas é necessário a gente lembrar que a glória e a honra é do Senhor, porque é através dele que fazemos essas coisas e não por nós, porque nós não somos merecedores, nós somos falhos e pecadores. Mas vindo aqui novamente para agora, depois dessa palavra, falar como minha avó aceitou Jesus, a minha mãe querida, a minha eterna pureza. Foi uma coisa de louco, queridos, porque eu lembro que quando eu tinha se afastado da presença de Deus, retornei para Jesus depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida e me fez eu voltar atrás, né, do que eu achei que não ia voltar mais, que era para a presença de Deus. Teve um momento da minha vida que eu me afastei do Evangelho e aí vivi minha vida, né? Mas chega um tempo que a gente cansa e a gente quer agora viver o novo, né? Tá cansado de tudo, já correu por alguns lugares a qual não preencheu aquele vazio e aí a gente volta atrás, que foi o meu caso. Minha avó, ela enfrentava uma depressão, uma pessoa muito vivida, quem conhecia sabia como era aquele coração dela. Era uma velhinha braba, mas tinha um coração enorme, ajudou muitas pessoas. Mas até então ela não conhecia Jesus.
Chegou a ficar depressiva, muito assim naquela síndrome do pânico, chegava a ver vultos, já tentou algumas vezes contra a própria vida, né, quando eu estava presente com ela, morava com ela. Mas resumindo a história, com todas essas batalhas que teve, eu voltei para o Senhor Jesus, para a presença de Deus, e comecei a buscar pela vida da minha avó. Busquei pela vida dela por anos, falava de Jesus para ela e acreditava que quando eu voltasse para Jesus, eu poderia ganhar ela rapidamente e ela ia ser curada. Só que a salvação é individual, querido. Você é escolhido por Deus, mas o Senhor tem algo para fazer através da minha vida, através da sua vida, mas a pessoa precisa querer. E eu lembro que eu falava de Jesus várias vezes para ela, e às vezes ela ouvia, e tinha vezes também que ela falava várias coisas que até entristecia meu coração, mas eu sabia que não era ela, era o próprio inimigo falando através da boca dela para me entristecer e fazer eu parar de falar. E quando foi passados 7 anos no Evangelho, hoje já tenho quase 10, ela teve um AVC, a qual precisei trazer para a cidade onde eu moro hoje. E nesse AVC que ela teve, ela ficou 3 dias na nossa casa, mas precisou retornar para o hospital. Mas no meado do caminho, quando eu fui pegar ela na cidade de Itabuna, né, minha terra natal, para cá, para Itacaré, que é a cidade que eu moro hoje, eu tive uma experiência incrível com o Senhor Jesus, que foi falar de Deus novamente para ela naquele momento de aflição, a qual ela estava com AVC, ela não poderia falar, ela não conseguia falar, mas ela estava consciente. Ela não tinha o movimento de um dos braços, né? Mas ela tinha consciência, ela ouvia e se comunicava conosco através de sinal. De fazer algum sinal com a mão, apertar nossa mão do tipo, né? E eu lembro que na época eu era líder de um departamento, né? E tinha festividade naquele dia, nesse mesmo dia. E eu pedi ao Senhor uma resposta. Senhor, eu já falei várias vezes de Deus para ela. Falei do Senhor várias vezes e nada. O Senhor me prometeu que ela ia vir para o Senhor Jesus. E agora, Deus, o que eu faço? Eu vou ou eu fico? Porque se eu fosse, eu ia deixar... Talvez você vai dizer, é loucura, que eu vou dizer agora. E aí ia deixar a festividade e tal, já estava tudo pronto. E agora correr, mas é minha avó. Mas eu sei que o Deus de perto é o Deus de longe. E eu fui pedir autorização ao Senhor. O Senhor falou comigo aquela palavra da Atalaia, né? Que precisa falar quando o Senhor mandar falar. E se você não falar, né? Aquela pessoa morrendo, o sangue daquela pessoa é cobrado de nós. Estou falando assim rapidamente porque o negócio vai ficar grande. Mas aí o que acontece? Chegado um determinado momento, peguei ela, colocamos no carro, né? Estou encurtando a história. Chegado ali no meado da cidade de Ilhéus, ali já perto daqui de Itacaré, ela teve uma crise muito forte, a qual ela começou a fazer aquela ânsia, assim, como se estivesse já morrendo. E aí eu fiquei desesperada e comecei a falar de Jesus para ela, né? E aí quando eu falei de Jesus para ela novamente, eu falei para ela bem, talvez duro, mas acho não, de certeza, dentro da autoridade que o Senhor me derramou naquele momento. Tinha 3 pessoas ímpias dentro do carro, né? E só eu de crente ali naquele momento, de cristã, né? De evangélica. Crente não, porque crente é aquele que crê, né? Tô falando de evangelho mesmo. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela e falei, minha avó, a senhora já sofreu demais. E a senhora, na verdade, não conhece a felicidade. Mas eu vou te apresentar a felicidade. E essa felicidade está em Deus, minha avó. Se a senhora aceitar Jesus hoje, a senhora vai para o melhor lugar e a senhora vai experimentar a melhor felicidade que a senhora nunca teve aqui na terra, porque ela sofreu muito, queridos, muito mesmo. E aí eu falei, minha avó, se a senhora quiser Jesus, a senhora aperta a minha mão, mas se a senhora não quiser, pode deixar assim mesmo, sem nada, não dar um sinal, mas se a senhora quiser Jesus, minha avó, eu te prometo, a senhora não vai sofrer mais. Eu dou a minha palavra, eu te amo, eu lutei pela sua vida, para mim estar no evangelho hoje, queridos, foi porque eu sofri muito com meu tio doente, minha avó doente, depressiva, e eu não sabia onde correr, porque eu não tinha pessoas próximas a mim, perto de mim, assim. Tive pessoas, assim, vizinhos que ajudavam muitas vezes,
Mas tem situações na nossa vida que a gente tem que enfrentar só. E eu tive que passar, eu tinha 16 anos na época, quando meu tio e minha avó teve crise de depressão, e eu sem saber o que fazer, porque até então eu não entendi o que era, né? E aí eu lembro que surgiu algumas propostas de pessoas falando que poderia fazer outras coisas, mas eu sabia que a minha resposta só estaria em Deus. E Deus tinha me prometido, quando eu voltei para Jesus, que Ele ia trazer a minha família. Não ganhei minha família toda para Jesus ainda, mas eu vou chegar lá. E aí eu lembro que eu falei de Jesus para minha avó naquele carro, e minha avó ficou parada, aquela ânsia que ela estava, daquele jeito, começou a diminuir, e eu comecei a falar mais de Jesus, e falei: minha avó, aceita Jesus. Ele, desculpa aí, minha filha chorando atrás. E eu lembro que ela pegou, e eu falei novamente: minha avó, se a senhora quiser, eu oro pela senhora aqui agora, e a senhora vai poder ir em paz, porque eu tenho certeza que Deus, a senhora vai alcançar a salvação. E aí, nesse momento, eu falei, minha mãe abraçou ela, minha mãe ainda falou também com ela, reforçou, e minha mãe não é cristã, né? Reforçou com ela. E aí eu peguei na mão dela e falei: minha avó, se a senhora quiser Jesus hoje, a senhora pode apertar minha mão aqui agora. E ela apertou, queridos, 2 vezes, depois de 7 anos. Só que o Senhor, Ele tem a forma de trazer as pessoas, né? Tem uns que o Senhor pega, transforma, lapida e usa aí muito tempo aqui na terra. Mas tem outras pessoas que o Senhor pega, perdoa os seus pecados, mas recolhe. E foi o que aconteceu com minha avó. E eu não sei como é que é isso, né? Mas eu posso dizer o que eu senti. Eu sabia que ela ia já, porque o Senhor, Ele avisa as coisas antes de acontecer. E eu sentia dentro de mim que ia chegar a hora dela, e aquele momento era a hora dela. E eu confesso para você, querido, que na hora que o Senhor falou isso comigo, eu chorei um pouco, mas ao mesmo tempo eu fui forte, porque a presença do Senhor era tão forte dentro de mim, que eu conseguia sentir o Senhor me consolar até antes de levar. E minha avó sempre foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque minha avó, ela cuidou de mim. Meus pais trabalhavam muito e ela sempre cuidou de mim. Eu sou neta única. E eu não estou dizendo esse vídeo chorando porque eu estou triste, mas é porque a alegria de servir a Deus, queridos, e a fidelidade de Deus, esse amor tão grande que Ele tem pela minha vida, pelas nossas vidas. E o Senhor me prometeu que ia trazer ela para a presença, mas não me falou como seria. E quando chegou perto do dia, o Senhor falou: eu vou levar. Mas essa alma não vai se perder, filha. Gente, que privilégio é você saber que aquela pessoa que você ama, o Senhor vai transformar, mas Ele vai levar, mas Ele disse que não vai perder. Porque meu Deus, isso é tão forte, querido. Talvez você vai dizer: essa bicha é doida. Apesar que o povo já me chama de doida mesmo. Mas foi lindo o que Deus fez. Dentro do carro, no meio da estrada, ganhei a minha avó para Jesus. E eu sempre ardi no meu coração essa questão de almas, de fazer a vontade de meu Deus, de poder levar o Evangelho a toda criatura, independente. É tão bom, queridos, você sair nas ruas, falar de Jesus e você ver o olhar das pessoas, que muitas vezes aparentemente nem quer ouvir, você acha que não quer ouvir, mas quando você chega perto, a pessoa para te ouvir. As pessoas têm sede da voz de Deus. E quando chega o tempo, a pessoa se rende, né? E é maravilhoso. E queridos, naquele dia que minha avó aceitou, eu não lembrava nem mais que ela estava doente. Eu só queria que, se Deus levasse aquela hora ali, para mim já estava suficiente, porque o sofrimento ia acabar. Não, acabou. E aí naquela hora ela aceitou dentro do carro. E eu dei tanto grito, queridos. Tanto grito, porque eu fiquei 7 anos orando pela vida dela, 7 anos.
várias noites sem dormir, de madrugada, e às vezes as pessoas veem a gente rindo, não sabe de nada, não sabe. Não sabe. Às vezes não vê a gente presente, acha que a gente não está presente, mas Deus sabe de todas as coisas. E ali foi cumprida a promessa do Senhor na minha vida, que era ganhar minha avó para Jesus. Ainda tem mais pessoas na minha vida, tem meu tio que ainda enfrenta a depressão, né? É complicado. Mas eu sei que Deus, Ele cuida dos meus, enquanto eu cuidar do que o Senhor me deu para me cuidar. E eu nunca acho que falei sobre isso tão detalhadamente, talvez esse vídeo ficou grande demais. Mas eu queria falar nessa manhã sobre isso. Sobre você não desistir da sua família, não desistir, esperar no Senhor o que Ele prometeu para a sua vida, sabe? Porque o Senhor é fiel para cumprir, Ele vela pela palavra dEle, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E por mais que demore, querido, no nosso tempo, demora sempre o nosso tempo, porque a gente quer as coisas para logo, né? Mas o tempo de Deus é diferente. Quando Ele falou que ia fazer na vida da minha avó, eu pensava que era logo, mas foram 7 anos eu lutando, né? Eu lutando e outras pessoas também intercedendo, porque eu sozinha não ia conseguir. Mas o que eu trago hoje é a alegria de poder lembrar da minha avó e dizer assim, poxa, minha avó estava aqui, eu fiz o que eu podia fazer, o que estava no meu alcance, mas o que não estava mais no meu alcance ficou nas mãos de Deus e Ele fez o melhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Confesso para você que às vezes eu sento e choro de saudade. Saudade de ela chegar nessa cidade de Itacaré, quando eu menos esperava ela chegava. Pinico, ela falava bem assim, era o seu apelido meio doido, né? Vovó chegou. Eu de chegar no bairro São Pedro, que era o lugar onde eu morava, e ela tá na porta sentada, sem nem esperar a minha visita e eu chegar. Sinto saudade. Mas dentro de mim só existe gratidão hoje, porque Deus fez o que Ele prometeu na minha vida, que era ganhar minha avó para Jesus. E eu creio que não vai demorar de eu ganhar meu tio, minha mãe, meus pais, né? Meus pais, meu padrasto, minha família, minha madrasta, todo mundo. Eu vou pegar vocês no pulo do gato, queridos. Porque essa doidinha aqui não desiste. Não desiste, não desiste. Eu posso me entristecer nessa caminhada do Evangelho, porque é muito dura. Você ouve coisas que você não queria ouvir, você muitas vezes é desmotivada por palavras, né? E às vezes querem nos matar espiritualmente, mas a gente vence todas elas, sabe por quê? Porque a gente não é sozinho. A gente está com Cristo Jesus. E se eu permanecer, mesmo na minha fraqueza, se eu continuar, eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer todos os obstáculos. Eu já tenho conseguido até aqui, né? Porque até aqui me sustentou o Senhor. Então, querido, você que tem seu familiar, não sei como, né? Cada um com suas dificuldades, com suas limitações. Você tem seu familiar que ainda não serve a Jesus, não desista não. Continua orando ao Senhor, continua fazendo a obra do Senhor, não pare. Não deixe que nada te distraia do propósito de Deus. Não deixe, porque o Senhor, Ele é bom. Ele é misericordioso e Ele cuida dos nossos. Toda vez que você se prontificar de fazer algo para o Senhor e você fazer inteiramente para a glória de Deus, com todo amor, com toda dedicação, Deus Ele vai ver seus esforços, ainda que o mundo não veja, não tem problema. O importante é Deus ver. O importante é Jesus te ver quando ninguém está te vendo. Quando uns dormem, você está acordada, pensando como vai fazer. E Deus, Ele te dá estratégia, Ele te dá orientação, Ele te dá força, Ele te dá vigor para você continuar. E se você não puder conseguir, não fazer aquilo ali só, nós na verdade nunca estamos só, mas o Senhor envia pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, que um ajudou o outro. E comigo foi assim, tem sido assim, não é diferente, né? Graças a Deus, eu, minha casa, serve ao Senhor, porque eu e meus filhos e meu esposo somos servos do Senhor, né? Mas ainda tem a nossa parentela, existe ainda familiares nossos que ainda não servem, mas eu tenho certeza que vai chegar lá. E assim como a minha vida foi mais ou menos desse jeito aí, bem salteado aí que eu falei um pouquinho da história,
vai ser na sua vida também. Você também vai chegar lá, você também vai conseguir vencer, você também vai conseguir alcançar a vitória. Só não desista, só não pare agora. Tá perto, tá muito perto. Só basta você crer no milagre de Deus. Basta você crer que o Senhor, Ele faz verdadeiramente, porque Ele fez na minha vida. Eu era do mundão aí afora. Gostava de dançar, gostava de estar em festas. Chegou um tempo que eu também gostava de beber, né? Tinha amizades não muito boas, amizades essas que muitos não sobreviveram, né, para contar a história, mas graças a Deus o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou e hoje estou aqui para a glória de Deus, né? Então, queridos, continue buscando pelos seus familiares, pelas pessoas que você também não conhece, porque precisa das suas orações. Não é só pelos nossos amigos, nem só pelos nossos familiares, mas por todos. Devemos amar todos, né, queridos? Então é isso que eu tenho nessa manhã para te dizer. Creia que o Senhor, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. A minha avó foi uma das promessas que o Senhor prometeu, mas teve outras também concretizadas. E tem outras que ainda vai se cumprir. Outra promessa que o Senhor me deu também foi essa daqui, ó. Minha bencinha. Tem outra promessa aqui, grandona também. Os meus filhos são a herança do Senhor. Mamãe, né, filha? Essa aqui é minha pregadora ou minha levita, não sei ainda, que é o mistério de Deus, mas vai ser alguma coisa dessa aí, para o Senhor. E esse aqui, vem cá, filho. Cadê ele? Aqui é minha outra riqueza, minha outra promessa do Senhor. Tudo isso é promessa que o Senhor cumpre nas nossas vidas, não importa o tempo. Mas Ele nos dá, porque Ele não é homem para que minta. Ele é um Deus fiel, né, e verdadeiro. Hoje eu tenho minha família licenciada sobre a rocha, né? Tenho meu esposo também, que tem uma história incrível, que enfrentou algumas lutas, umas trajetórias difíceis na vida e hoje, sendo servo do Senhor, só Deus conhece o homem, queridos. E é só Ele que tem um olhar diferente para chamar a gente, nós, que somos improváveis para a sociedade muitas vezes, né? Você olha para alguém assim, às vezes não dá nada, mas o Senhor, Ele tem um olhar diferenciado e transforma a vida da pessoa e faz alguém na vida. É assim que Ele faz. Meu esposo não está aqui agora, né? Porque está no trabalho, mas é um guerreirão também. Um dia, quem sabe, ele conta a história dele também para você. Hoje eu só vim trazer um pouco da convenção da minha avó, como é que foi. Ela não está aqui, mas eu tenho certeza, ela está na glória de Deus. Isso é que importa, queridos. Aqui na terra não importa nada, porque aqui a gente pode ganhar muita coisa, mas vai perder o final, né? Se você não estiver debaixo da obediência do Senhor, ser uma pessoa obediente, ser um filho que dá ouvido aos conselhos do pai, não adianta nada. Aí morre, vai pro inferno, perde a salvação. Aí do que adiantou ter toda essa felicidade que aparentemente tem aqui na terra, mas o final é de dor. Então é melhor você sofrer a dor agora, aqui na terra, né? Passar por tudo isso, mas com Jesus, e no final você alcançar a sua salvação, do que você pegar, passar todos os prazeres que está aqui agora, nesse momento, que são momentâneos, e depois você ter o vazio dentro de si, ou o vazio ainda dá para preencher. O problema é quando chegar no final, no juízo final. Não vai dar mais tempo, querido. Então, olhe para a sua vida hoje. Veja se é isso mesmo que você quer da sua vida. Você quer permanecer aonde que você está? Será que vale a pena? O final sempre é o melhor. Então espere por final, que o melhor está por vir. Deus abençoe sua vida, querido. Espero que esse pequeno testemunho ou grande testemunho sirva para te dar esperança nesse coraçãozinho aí seu que talvez está preocupado, né? Com o que vai fazer, com o que há de comer, com o que há de vestir. Mas Deus, Ele é sua providência, Ele é a minha providência. Busca nele que Ele vai te dar a resposta em nome de Jesus. Amém, Pai do Senhor.